Salve, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Que Deus abençoe todos nós nesse dia de hoje, né? Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos a mais um banquete nesse evangelho de amor, a paz de Jesus Cristo. Vamos fazer hoje a oração de São Francisco? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolado que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém, Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o ódio, né? O ódio, infelizmente, o ódio está aí gritando no nosso planeta, né? Nos seres humanos. É preciso que haja mais amor, né? Mais luz nos nossos corações, mais fé e confiança em Deus. Então hoje nós vamos falar sobre ódio. Até o último vídeo que eu fiz, meus irmãos, vocês não têm ideia como que as trevas fazem de tudo para atrapalhar a gente falar de Jesus, falar do amor. No último vídeo que eu fiz, eu tentei 3 vezes fazer a oração de Cáritas, oração que eu faço todo dia, e eu errava. Até que eu fiz o Pai Nosso, né? E olha que eu me preparo bem antes de fazer o vídeo. Então, muitas vezes, a hora que eu estou lendo, eles me fazem errar. Então, as trevas, infelizmente, estão aí no mundo, e aqueles que não estão em vigilância acabam sendo conquistados por elas, né? E elas veem ali um instrumento para fazer briga, fazer confusão. E aqueles que querem fazer o evangelho, não é só eu. Muitos médicos, quando vai fazer o evangelho, eles falam a mesma coisa que eu estou falando, vocês não têm ideia de quanto eles fazem de tudo para nos impedir. Então, hoje nós vamos falar sobre o ódio, né? Então, o ódio. Amem-se uns aos outros e serão felizes. Esforcem-se particularmente em amar os que lhes inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Cristo, que deve tomar por modelo, lhes deu o exemplo desse devotamento missionário do amor. Ele amou até dar o seu sangue e a sua vida. O sacrifício que os obriga a amar aqueles que os trajam e perseguem é penoso, mas é precisamente o que os torna superiores a ele. Se os odeiam como eles odeiam, não vale mais do que eles. É a hóstia sem manchas oferecida a Deus no altar de seus corações, hóstia sagrada e agradável odor, cujo perfume sobe até ele. Embora a lei do amor ordene que se ame indistintamente a todos seus irmãos, ela não encouraça o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a prova mais penosa. Sei disso, porque durante a minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus está presente e pune nesta vida e na outra aqueles que violam a lei do amor. Não esqueçam, meus caros filhos, que o amor aproxima Deus e que o ódio afasta deles. Fenelon Bordelx. Então, meus irmãos, como eu falei, o ódio está aí, infelizmente, no coração dos seres humanos. E olha quantos milhões e milhões de anos nós estamos aqui no planeta Terra, né? Reencarnando, desencarnando para nosso aprendizado moral e espiritual, e a gente ainda está caminhando devagar. Jesus veio há mais de 2000 anos, já era para o ser humano ter evoluído muito, mas infelizmente o orgulho, o egoísmo, o ódio, isso tudo impede o crescimento do ser humano. Por isso que Jesus nos pede que amemos uns aos outros, né? Então o ódio, ele não faz mal só para quem odeia, faz mal para aquele também quem ele está
enviando esse pensamento de ódio. O ódio faz mal principalmente para quem sente, porque quem tem aquele ódio no coração está doente, está muito doente e enfermo, e com isso ele não é feliz. E aqueles que ele odeia, que persegue, ele fica sentindo tanto mal que acaba dando neles um câncer, um tumor, dependendo conforme o sentimento, dá um câncer, né? E se a pessoa a quem eles odeiam, ele está com aquele pensamento de ódio sobre aquela pessoa, e é que naquele momento a pessoa está trabalhando, está em oração, ocupado com seus afazeres, todo o ódio que ele está lançando volta para ele mesmo. Então ele é o mais atingido. E se a pessoa para quem ele está mandando energia de ódio estiver na mesma sintonia, né, cheia de raiva, os dois vão sentir o mesmo peso dessa energia que é o ódio. Então todos os dois vão ficar doentes. Então, o ódio, como diz, é o amor que adoeceu. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu amo tanto essa pessoa, sem ela eu não vivo, ela é a razão da minha vida. A hora que termina, que essa pessoa deixa, vira ódio. Então que amor que é esse? Porque o verdadeiro amor não cobra, não exige. Quem ama quer ver a pessoa que ama ser feliz, mesmo que esteja longe dele. Mas aí tem pessoas que falam que ama desesperadamente, mas o outro tem que estar junto, é obrigado a estar junto para ser amado. A hora que se afasta, vira ódio. Então, isso não é amor. Por isso que se diz que o amor virou ódio, que o ódio é o amor que adoeceu, né? Então, meus irmãos, Jesus nos pede para nós amarmos, principalmente aqueles que nos perseguem e caluniam. Isso não quer dizer que nós devemos ficar de abraço e beijo com eles, estar na casa deles toda hora, não. Quer dizer que nós devemos orar por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos perseguem. Só da gente desejar o bem para aquela pessoa e não odiar eles do jeito que ele nos odeia, isso já é uma espécie de amor. É isso que Jesus nos pede. Nem a gente voltar ódio contra ódio, não. Porque se a gente fala assim, aquela pessoa me odeia, então também vou odiar ela, então eu estou sendo igual a ele. Por que eu sou melhor? Eu só vou ser um ser humano melhor se eu souber que uma pessoa me odeia tanto e mesmo assim eu penso que Deus o abençoa, que ele seja feliz, que ele encontre a sua paz. E desejar todo o bem para ele. Isso é amar. É amar. Não desejar nada de mal para aquela pessoa. Então, o ódio faz mal principalmente para quem o sente. Essas pessoas são infelizes, não conseguem ver a felicidade, a alegria nas pequenas coisas, porque está com o coração e a mente completamente tomado pelo ódio. Então, se a pessoa tem um ódio no coração, ela acaba atraindo espíritos trevosos que estão na mesma sintonia e acaba fazendo esse ódio crescer e ficar maior ainda. De repente, ele está em sua volta uma opção de espíritos obsessores, incentivando mais ódio, e pode até levar essa pessoa ir lá e tirar a vida do outro, porque o odeia, né? Chico Xavier, ele contava, né, uma história na festa de Padrinho Cícero, né, Padre Cícero, que estava indo um ônibus cheio de gente para ir lá, né, na cidade de Padre Cícero, e um caminhão cheio de gente em cima que também estava indo. E o caminhão, esse ônibus, parou no caminho para o pessoal fazer um lanche, né? Aí que desceu um homem do caminhão e o outro do ônibus. Quando chegou um perto do outro, um matou o outro. Aí perguntaram ele, mas por que você matou ele? Você conhecia ele? Não. Então por que você matou ele? Ele falou, se eu não matasse ele, ele ia me matar. O que foi? Foi dois seres humanos que se odiaram tanto em vidas passadas que a hora que encontraram um com o outro, se reconheceram. Então ele falou, se eu não matasse ele, ele iria me matar. Então, onde às vezes acontece da gente aqui nessa terra, encontrar uma pessoa e a gente fala assim, nossa, meu anjo da guarda não foi com o anjo da guarda dele. Não tem nada a ver com o anjo da guarda, é nós mesmos. As nossas almas que ao se reencontrar se reconhecem. Assim como é aquelas pessoas que a gente mal viu, mal conheceu e já gosta de vir uma amizade pro resto da vida. Então, muitas vezes a pessoa odeia o outro sem ter sequer um motivo. Não tem motivo, mas odeia. Digamos assim, um exemplo. Se eu encontrei nessa vida uma pessoa a quem eu sinto ódio por ela, nossa, eu odiei aquela pessoa, ela nunca me fez nada e eu odeio ela, não consigo nem olhar para a cara dela. Mas se eu sou uma pessoa que já conheço Jesus,
e oro e vigio e tenho amor no meu coração, o que que eu vou fazer? Eu vou levar meu pensamento a Jesus e pedir: Jesus, me liberta. Eu não entendo por que que eu sinto tanto ódio dessa pessoa, se nessa vida ela nunca me fez nada. Se for ódio de vidas passadas, Senhor, se eu fiz algum mal para essa pessoa, me perdoa, que essa pessoa também possa me perdoar. Me ajuda, Jesus, me liberta desse ódio que está no meu coração. A pessoa vai orar, vai vigiar para libertar desse sentimento. Porque, como eu disse, às vezes é sentimentos de vida passada que a gente traz no coração. Então, se a pessoa conhece Jesus, ela vai lutar contra esse sentimento. Quando ela vê a pessoa, em vez dela sentir, olha, já vai pensar que Deus te abençoe. Mesmo o coração estando gritando, ela vai fazendo assim até que ela se liberta. Mas quando a pessoa não tem conhecimento, aí fica deixando esse ódio crescer, 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 e às vezes chegando até o crime, né? E o que acontece muito, de às vezes quando uma pessoa odeia a outra e persegue e faz tudo para prejudicar o outro, quando essa pessoa que odeia desencarna, morre, o outro, graças a Deus, estou livre, tomara que ele queime no inferno, né? Muitos pensam assim. Só que ela não se libertou dele. Quando estava no corpo físico era fácil defender, estava no passeio atravessava para o outro, né? Mas quando o outro desencarna e a pessoa ainda dá graças a Deus, ou graças a Deus que ele desencarnou, que morreu, esse espírito fora do corpo ele vai ter mais liberdade de perseguir aquela pessoa. Aí, a hora que ele conseguir encontrar aquela pessoa, ele vai perseguir mais, vai obsidiar, vai fazer tudo para infernizar a vida daquela pessoa. E muitas vezes o que que fazem? Usa os próprios filhos ou uma pessoa que aquela pessoa ama tanto para prejudicar e para fazer a pessoa que é odiada a sofrer. Então, temos que nos libertar desse ódio enquanto é tempo, não deixar para amanhã. Se tivermos que pedir perdão, vamos pedir perdão hoje. Se tivermos que reconhecer os nossos erros, vamos reconhecer. Se tivermos que perdoar, vamos perdoar enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque se esse inimigo desencarna, ele vai nos perseguir a hora que ele nos encontrar. Onde acontece com muitas pessoas que são obsidiadas. Na casa São Francisco de Assis, às vezes chega pessoas lá que tem tantos inimigos desencarnados junto delas, que dá uma canseira, você receber aquela energia pesada, encaminhar um, encaminhar o outro, conversa com o outro, para eles se compreenderem. Pelo menos fazer com que eles compreendam e perdoam, né? Então, se é difícil ter um obsessor cheio de ódio junto da gente, imagina uma porção. Então, o que acontece? As pessoas sofrem, porque aquele espírito cheio de ódio quer fazer aquela pessoa sofrer. E por isso, muitas vezes, ataca os seus entes queridos, porque sabe que aquela pessoa vai sofrer muito mais. Então, meus irmãos, vamos libertar desse ódio que está no nosso coração enquanto há tempo. Olhe o planeta Terra como que está. As pessoas se odiando, brigando, se tornando os inimigos por causa de política. Temos que ter mais consciência do Deus que está dentro de nós. Esse Deus que está dentro de nós também está dentro daqueles que nos perseguem, daqueles que nos veem em nós um inimigo. Deus também está dentro dele. Então, se a gente ama a Deus de verdade, nós devemos, de alguma forma, respeitar aqueles que nos odeiam e desejar o bem para eles. Assim, nós vamos ser mais felizes. Nós vamos ser mais felizes, mesmo quando aquele nos odeia. E vamos, com isso, nos proteger das energias de ódio, de rancor que eles lançam contra a gente, né? Tem pessoas que falam assim, eu amo a Deus, eu sou devoto a Jesus. Como que ele vai amar a Deus que ele não vê e não ama seu próximo que ele vê? Por isso que Deus, nosso Pai, nos fala, Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O próximo é toda a humanidade, não é só aqueles que estão à nossa volta, né? Não é só o que está à nossa volta. E Jesus nos deu muito exemplo de amor, né? Com as suas parábolas, nos dando ensinamento a seguir sobre o amor, de amar o inimigo, de amar aqueles que nos perseguem, que se alguém nos bater na face direita, que nós oferecemos à esquerda. Que ele quis dizer com isso, que se alguém nos agredir, que nós devemos perdoá-lo. Isso é dar a face direita, não é dar a face para ele bater na outra, é perdoar. E mais importante que perdoar é não se sentir ofendido, porque se uma pessoa nos persegue, nos ofende,
E a gente fala, oh meu Deus, ilumine esse irmão, que ele encontre a paz, que ele encontre a luz. Isso é não se sentir ofendido, porque aqueles que nos perseguem, a gente ainda se sente ofendido e vai querer se tirar satisfação, a gente acaba fazendo confusão e mais briga. Então, se alguém nos ofendeu, inventou uma calúnia sobre nós, vamos confiar em Deus, em Jesus, porque uma hora a verdade vai aparecer. Então, se a gente vai querer tirar satisfação, querer brigar, a gente piora isso ainda mais, porque aí aquilo cresce, aí todo mundo fica sabendo o porquê aquela pessoa nos odeia, às vezes até sem motivo, né? Mas se ela tiver motivo? Aí vira aquela bola de neve que vai crescendo, raiva, rancor, ainda tem aqueles que tomam partido de um lado, outro partido de outro, outros que vêm pôr lenha na fogueira e falam, você tem razão, vai lá, quebra a cara de fulano, quebra a cara de cicrano, pondo lenha na fogueira para aquele ódio crescer. Então, se a gente confia em Deus, a pessoa nos caluniou, vamos entregar na mão de Deus e a verdade vai aparecer. Então, assim, nós vamos estar mais tranquilos, mais equilibrados. Não vamos deixar o ódio tomar conta de nossos corações. Por nada nessa vida vale a pena odiar. Esses espíritos trevosos que estão aí fazendo confusão com essa guerra espiritual no planeta Terra, no plano espiritual, eles estão cheios de ódio e de rancor. Então, aqueles que já estão no caminho do mal, cheios de ódio, eles não têm trabalho assim para incentivar, porque já está no caminho certo. Mas se a gente já está no caminho de Deus, no caminho do amor, assim eles querem fazer a gente perder a paciência, a gente ficar com raiva. É o momento da gente vigiar muito e não deixar que as pequenas coisas do dia a dia façam a gente brigar, ficar nervoso, agitado, porque é isso que eles querem, fazer a gente se perder. Então o ódio é um sentimento muito triste. É muito triste. Então, meus irmãos, vamos orar e vigiar. Vamos fazer como São Francisco de Assis nos ensina, amar do que ser amado, compreender que ser compreendido, que é dando que a gente recebe, e é perdoando que a gente é perdoado, e é morrendo que vivemos para a vida eterna. Então, meus irmãos, vamos refletir mais sobre esse sentimento, o ódio. Vamos refletir sobre tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Ele é o maior exemplo de amor, de caridade. Vamos amar mais. Assim nós vamos libertar a nós mesmos, o nosso planeta, desse sentimento tão triste que está aí no planeta Terra, desde que o ser humano começou a pensar e raciocinar. Então, milhões e milhões de anos que nós estamos aqui na Terra, indo e vindo, sempre com esse sentimento no nosso coração. Já está tarde para a gente se libertar. Vamos fazer isso hoje, não vamos deixar para amanhã. Para que tanto ódio, se Jesus, que morreu na cruz, deu o sangue dele por todos nós, nos dando o maior exemplo de amor, né? Então, como o irmão fala aqui, deixa eu ver, embora a lei do amor ordene que se ame instintivamente a todos seus irmãos, ela não encoraça o coração contra os maus procedimentos, ao contrário, é a prova mais penosa. Sei disso porque durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura, mas Deus está presente e pune nesta vida e na outra aqueles que violam a lei do amor. Não esqueçam, meus caros filhos, que o amor aproxima Deus e o ódio afasta dele. Então vamos analisar, meus irmãos, conforme está o nosso pensamento, conforme está o nosso coração. Vamos procurar nos libertar, porque a centelha divina de Deus está dentro de nós. Então vamos nos libertar hoje, não amanhã. Amanhã a gente não sabe nem se vai estar aqui, a gente não sabe nem se daqui 5, 10 minutos a gente vai estar aqui na terra para chegar perto de uma pessoa, você me perdoa, você me desculpa, para quando partir com o coração leve, porque deu tempo de pedir perdão, porque deu tempo de perdoar, enquanto é tempo. Então, meus irmãos, Jesus foi tão odiado, tão mal compreendido quando esteve na terra, e ele que era puro amor, que veio para nos mostrar o caminho de chegar a Deus. Tanto que ele falava, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ele não veio porque quis, ele veio obedecendo ao Pai.
porque ele era um espírito de uma grandiosidade imensa. O planeta que ele foi criado não existe mais há milênios. Então ele é um espírito que está em pensamento e em sentimento unido a Deus Pai, né? Então ele é um exemplo a seguir, um exemplo de amor e de luz. E é isso que nós, todos seres humanos, estamos precisando em nossos corações, de amor e de luz. Vamos fazer brilhar a luz que está dentro de nós, essa centelha divina de Deus que está dentro de nós. Vamos fazer essa luz brilhar através da oração, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. Se tivermos dentro de nós ainda algum mau hábito, vamos lutar para nos libertar, né? Jesus é luz. Nós somos luz. Só que o ódio, o egoísmo, o orgulho abafa essa luz dentro de nós. Então vamos deixar essa luz brilhar. Vamos ler bons livros que nos ajudam a evoluir, que nos ensina muitas coisas boas. Isso é que nos ajuda a crescer. Vamos ser gratos a Deus pelo momento, pela vida, pelo ar que nós respiramos, pelo pão de cada dia. Vamos ser gratos a Deus pelo nosso lar, pela nossa família e pedir muita bênção e muita proteção para o nosso lar, para a nossa família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós e nós somos contra nós quando nós deixamos os nossos maus hábitos, maus sentimentos crescer. Então, nós não devemos ver inimigo no nosso próximo, mas ver dentro de nós o nosso próprio inimigo somos nós mesmos, que deixamos sentimentos de ódio, de rancor crescer. Somos nós mesmos que nos destruímos quando deixamos esses sentimentos crescer. Mas se a luz de Deus está dentro de nós, se nós somos centelhas vivas de Deus, então vamos deixar essa luz crescer. Então, se essa luz cresce dentro da gente, ela irradia a nossa volta, naqueles que estão em nossa volta, e assim irradia para o mundo. Quando uma pessoa está orando com fé, com muito amor, e tem uma pessoa ali do lado, ou a família, ela vai se iluminando, essa luz vai crescendo e atinge e toca aqueles que estão à volta. E se a gente está rezando por alguém que está longe, com amor e com fé, essa luz também chega a essas pessoas. Então vamos orar pelo mundo inteiro, para todo o nosso planeta, para todos os seres humanos do planeta Terra, para o nosso Brasil, com amor, com fé, para que a nossa luz se acenda e cresça. Às vezes tem pessoas que sabem o evangelho de cor. Aí uma pessoa vem pedir conselho, ela fala, dá conselho, fala com aquele ardor, e aquela pessoa ouve, que bom, agora eu sei o que fazer. Quer dizer, aquela pessoa tinha o conhecimento, tinha uma luz que levou até aquela pessoa e ajudou aquela pessoa, iluminando seus pensamentos, seus sentimentos. Mas é preciso que essa luz também cresça dentro da gente, não é só levar essa luz para outra pessoa e mostrar a ela o caminho que chega a Jesus. É preciso que essa luz também brilhe dentro da gente, através das nossas atitudes, através do amor, através da caridade. Praticando a caridade, o amor, a nossa luz interior cresce. Então nós vamos poder ser um exemplo de amor e de luz, levando essa luz às outras pessoas. Então, meus irmãos, no último vídeo que eu fiz, às vezes a gente vai falar algumas coisas, a gente erra, né, nas palavras, né? Pelo menos eu sou assim. Então ainda eu falei uma parte lá que eu falei assim, quando eu era casada, né, que eu tinha vontade de ajudar as pessoas, só que eu não era casada. Eu devia ter falado naquele tempo, porque eu ainda continuo casada, graças a Deus. Já vai fazer 47 anos, na bênção de Jesus. Eu ainda estou casada com meu marido Paulo, que eu conheço desde quando eu tinha 6 anos de idade, que eu brincava com ele. Então, e outra coisa também, aquela pequena canção que eu cansei que fala Se Ouvires a Voz do Vento, aquela música é linda e ela continua. E tem um pedaço dela que fala, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é sua. Então, o tempo, tem a hora que a gente precisa parar e pensar. Se ouvires a voz do tempo, mandando esperar. Então, tem hora que a gente tem que esperar com calma, com tranquilidade, para a gente tomar certas decisões na vida da gente. Porque se a gente fica aflito, se apressa, tomamos atitudes erradas, no momento que estamos com raiva, nervoso,
E isso, além de nos fazer mal, faz com que a gente leve a briga, a confusão. Então, às vezes, o tempo pede a gente para parar um pouquinho e pensar. A hora é agora. O que eu preciso fazer agora, neste momento? Eu devo ir lá. Se eu reconheço meu erro, eu devo ir lá e pedir perdão. Então, eu preciso parar para pensar, né? Em muitas decisões, praticamente em todas as decisões, tem hora que a gente precisa parar para pensar. Porque se a gente agir no momento de desespero, de coisa, a gente faz besteira. Então, o tempo, tem hora que a gente precisa parar para pensar e aproveitar esse tempo que nós temos aqui, meus irmãos, e pensar e analisar a nossa vida. Estou praticando o amor, estou praticando a caridade. Se eu desencarnar agora, como é que eu vou chegar lá do outro lado? Eu vou para uma das boas moradas que meu pai criou para os seus filhos? Será que eu vou? Será que eu realmente estou sendo uma boa pessoa? Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou à missa, eu confesso, eu comungo, então quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu vou direto para o céu. Só que tem muita gente que faz isso por obrigação, achando que assim estão em paz com Deus, fazendo aquilo por obrigação. Não. Se a gente vai numa igreja católica, evangélica, um templo espírita, a gente tem que ir com amor, com fé, com o coração aberto naquilo que a gente foi buscar, de estar em comunhão com Deus. Então, o templo de Deus é principalmente dentro de nós, é desse templo aqui que nós precisamos cuidar, é esse templo da nossa alma que a gente precisa colocar flores, tirar os espinhos. É esse templo, o templo de Deus é dentro de nós, é o nosso corpo, é a nossa alma. Por isso precisamos cuidar desse corpo, para que ele viva o tempo que ele tiver que viver, porque a nossa alma precisa dele. Então, tirar os lixos que está aqui dentro e colocar amor e colocar flores e nos libertar de todo o mal que ainda resta dentro da gente. Porque a gente, como ser humanos, a gente não sabe ainda o que a gente é capaz. Às vezes somos capazes de dar vida para uma outra pessoa e muitas vezes podemos ser capazes de tirar uma vida. Então a gente ainda não se conhece perfeitamente, não. Vamos ter que reencarnar, desencarnar muitas vezes ainda, para a gente falar assim, realmente agora eu me conheço. Isso só vai acontecer quando nós estivermos com as nossas duas asas abertas. Equilíbrio, amor, aí sim nós vamos estar mais próximos de Jesus. Então, seja no nosso templo interior, seja no templo que a gente vai orar, em qualquer lugar que a gente vá, é o momento de estar em paz com Deus em qualquer lugar. Se a gente vai estar em outro país, a gente deve se sentir em casa, porque em casa é aqui, ó, eu comigo mesmo, eu com Deus, em qualquer lugar que eu esteja do mundo. Né? Eu senti em casa, só quando eu estou dentro da minha casa é que eu me sinto em casa, eu me sinto em paz com Deus. A gente tem que sentir isso em qualquer lugar que a gente esteja. Se a gente está na rua, se a gente está no templo. Então, se a gente vai no templo para orar, para ouvir o Evangelho, a gente tem que ir por amor, estar com o coração aberto para ouvir o Evangelho e acrescentá-lo em nossa vida, nas nossas atitudes. Né? Então, meus irmãos, é isso o Evangelho de hoje sobre o ódio. Vamos pensar, vamos meditar. Se Deus é amor, Ele pôs a centelha divina dele dentro de cada um de nós. Cabe a cada um de nós fazer essa centelha, fazer essa luz brilhar. Porque nós ainda temos muitas e muitas vidas ainda para reencarnar aqui na Terra, se fizermos por merecer. Então, por isso devemos pensar, se eu desencarnar agora, para onde eu vou? Eu vou ter os meus queridos entes queridos que já se foram me esperando quando eu sair do corpo. Eu vou ter inimigos me esperando. Vai depender da nossa atitude, daquilo que estivermos fazendo hoje. Então, o templo espírita, a igreja católica, o templo evangélico, são lugares onde a gente vai para orar, para aprender, mas o verdadeiro templo é dentro de nós. Dentro de nós. Esse deve ser o templo de amor, de luz, de caridade e de fé. Porque se tivermos fé em Deus, todos os obstáculos que parecerem no nosso caminho, as dores e as aflições, a gente vai vencer com calma, com alegria no coração. Porque Deus nos criou para nós sermos felizes. Se nós sofremos, tudo isso é só responsabilidade nossa. Então vamos amar mais. Vamos amar muito, né? Tem uma história que eu vi do irmão, ele falando assim,
que tinha um médium que todo ano ia numa cidadezinha do interior fazer palestra. E sempre entrava um velhinho, sentava lá no último banco e ficava ouvindo a palestra. Todas as vezes que aquele homem ia lá, aquele velhinho estava ouvindo. Aí passou um tempo, depois de alguns anos, o pastor não viu mais aquele homem sentado lá naquele banco. E quando o pastor desencarnou, que ele foi para um bom lugar, né? Chegou lá, um homem chegou perto dele, falou assim, bem-vindo. Ele falou assim, eu quero trabalhar. Assim, só espera um pouco que eu vou chamar o dirigente para vir te orientar. Não é que chegou aquele velhinho que sentava lá atrás, cheio de luz, que chegou, o pastor ficou assustado, né? Aí ele pegou e falou assim, pois é, sempre que você ia lá fazer a palestra, eu ouvia e praticava. Por isso ele se iluminou mais do que o pastor que ensinava, porque ele ouvia e praticava. Então não adianta a gente ter fé se ela não tem a ação da caridade, do amor. O pastor fez a parte dele, levando à luz aqueles corações, mas ele teria se iluminado muito mais se, além de levar à luz, ele fizesse a prática da caridade. Claro que levando à luz, com amor, ele estava praticando a caridade, mas aquele velhinho aprendeu muito mais porque ele praticava. Então não adianta eu ficar aqui só fazendo o evangelho para vocês, falando, e se eu não faço a minha parte de praticar a caridade. Por isso que Jesus nos disse, fora da caridade não há salvação. Então é importante praticar a caridade. Não adianta eu falar, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, se eu só falo e não pratico. Tem que ter a ação da caridade, do amor, da compreensão e do perdão. Então aquele velhinho se iluminou muito, né? Graças a Deus. Então que vamos fazer a nossa luz brilhar. E tem uma outra história também de um homem que era casado e tinha 4 filhos, mas ele achava que ele era melhor do que a família, então ele falava, a minha família me atrapalha eu chegar mais a Deus. Então eu vou abandonar minha família e vou seguir a Jesus. Ele largou a esposa com 4 filhos e começou a ler tudo quanto era livro, a fazer jejum, a se chicotear assim, né? Para sacrificar o corpo. Nós não temos que sacrificar o nosso corpo, não. Nós temos que cuidar dele, pois nós precisamos dele para viver. Só que aquele homem achava que ficar se flagelando, que isso ia aproximar ele mais de Deus. Jejuou, passou fome, passou frio, ficou num tempo, lia muito, procurava aprender, ficou pele e osso. Então, quando ele morreu, que desencarnou, ele achou que iria direto para o céu. Aí, quando ele chegou lá em cima, né, o irmão que foi receber ele falou assim, mas por que eu estou aqui? Eu jejuei, eu rezei, eu meditei. Então, ele se está no céu, num lugar bonito. Onde que eu estou aqui? Assim, pois é, você estudou, leu muito, fez jejum, mas abandonou a sua família. A família que era para você ter cuidado, ter crescido junto com eles, você abandonou. Aí quando vinha aquele espírito assim, com tanta luz, que aquele homem até ficava meio cego. Aquele espírito teve que baixar a luz para chegar perto dele. Quem que era? Era a esposa dele, que ao chegar perto dele, ele ficou assustado, né? Minha mulher com tanta luz, por quê? Ele abandonou ela e ela teve que trabalhar muito lavando roupa para cuidar daqueles 4 filhos e a todos ela educou com amor e fez daqueles 4 filhos boas pessoas. Então, ela conseguiu se iluminar através do amor, do carinho para com os filhos, através do trabalho árduo ali, ser pai e ser mãe. E aquele homem, com seu orgulho, com seu egoísmo, achou que a família atrapalhava e deixou de cumprir o trabalho dele de pai, de cumprir aquela missão de pai junto com a sua família. O orgulho, o egoísmo. Então ele achou que já era tipo um santo, um espírito iluminado, e não era. Aí aquele irmão falou com ele, todos aqueles livros que você leu na terra está aqui.